Olá, a graça e a paz. Seja muito bem-vindo a mais um programa Jardim de Deus, a clínica para a sua alma. Hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, que é a Vanessa, que ela vai conversar conosco sobre o seu depoimento, onde nós vamos descobrir que existem dores que nos acompanham muitas vezes ao longo da nossa vida. Nós parecemos que estamos bem por fora, mas por dentro ela está lá latejando. A ausência de um pai, a rejeição, abusos, infância e muitas perguntas sem respostas. E muitas vezes essas feridas elas não afetam apenas o nosso relacionamento terreno, mas também podem afetar o nosso relacionamento com Deus. Deus como nosso Pai. Hoje, então, a Vanessa está aqui para contar um pouquinho do seu testemunho para a gente, o que ela viveu na Clínica Jardim de Deus e como a vida dela foi transformada. E também conosco o Dr. Francis, que vai nos ajudar a compreender como que essas feridas profundas podem mudar a nossa fé, atingir a nossa identidade e até mesmo os nossos relacionamentos. Salmos 27:10, ele nos diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. E foi exatamente isso que a Vanessa experimentou na clínica. Não é mesmo, Vanessa? Seja muito bem-vinda. Como a pastora Gleisiele disse, eu realmente hoje estou aqui para contar um pouco do testemunho, do que o Senhor fez na minha vida através da clínica. Eu sou cristã já há 15 anos, sou casada, sou mãe de 3 filhos. E em 2024, que foi a primeira vez que eu fui para a clínica, o Senhor curou, né, tratou de algumas feridas que eu achava que estava tudo bem. E em 2024 para cá, assim, houve uma mudança, né, do que eu conhecia de Deus antes, do que eu sabia de perdão, né, de paternidade, e mudou de 2024 para cá. E eu já sou cristã, como eu disse, há 15 anos. Muito bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Antes de você contar pra gente a sua história de transformação, eu queria que você falasse um pouco da sua história mesmo, como foi, você falou, né, que você cresceu sem pai, a sua relação com Deus, o que isso impactou na sua vida? Na verdade, eu tinha um pai, né, eu tenho um pai, mas meu pai sempre foi muito ausente, o meu pai tinha problema com bebida, né, e então assim, a minha mãe foi o pai e a mãe. Né? Eu tenho mais 2 irmãos e minha mãe que era responsável por tudo. A gente via meu pai pouco e quando via ele chegava em casa às vezes carregado porque não aguentava chegar, porque estava muito bêbado, mas aguentava a fazer uma confusão em casa, era briga, sabe? A gente vivia num ambiente bem opresso, com muitas confusões, e a minha visão de pai eu realmente não tinha, né? Na minha adolescência, houve tempo que o meu desejo era que meu pai morresse, né? Eu queria que ele morresse para que a gente tivesse paz, esse era o meu pensamento. Sim. E aí eu cresci com isso, né? E assim, ele estava lá dentro de casa, mas era a mesma coisa que nada. Não respeitava, não considerava. E quando eu me encontrei com meu esposo já era evangélico, eu estava desviada, isso em 2010, mais ou menos, e aí meu esposo, depois que eu comecei a namorar, a gente casou, e meu esposo que foi me ajudando a entender que eu precisava perdoar o meu pai, né, que ainda que tudo que a gente já tinha passado, as feridas, mas eu precisava perdoar ele. E eu confesso que assim, não querendo, mas eu fui obedecendo, e fui, né, passando por esse processo, mas acho que realmente eu passei a amar de verdade, a respeitar, a honrar o meu pai, fui até ele, pedi perdão por todos esses sentimentos que eu tinha contra ele, foi depois da clínica, né? A clínica me mostrou que realmente, na verdade eu fui para a clínica achando que assim, eu vou ir, mas tá tudo bem aqui, não tem nada para ser tratado, tá tudo ok. Só que aí chegou lá e eu comecei, a cada ministração, o Senhor me levava lá atrás, sabe? Os pastores ministravam sobre a paternidade, sobre maldições hereditárias, e tinha palavras que eram ditas, exemplos que eram dados, que eu falava, gente, é por isso que eu estou passando, por isso que tem isso e isso acontecendo na minha vida, né? Eu me enxergava naquela situação, e foi assim, realmente transformador para mim a clínica. Glória a Deus. E antes da clínica, você em algum momento percebeu que a ausência do seu pai, não a ausência física, né, afetava o seu relacionamento com Deus? Sim, afetava, porque eu não conseguia ver o Senhor como meu pai, né?
era um Deus que era pregado ali, eu sei que eu preciso adorar esse Deus, eu tenho que servir, eu tenho que orar, pedir a Ele as coisas e tal, agradecer, mas eu não via Ele como meu pai, eu não sentia que o amor dele por mim era tão grande como eu conheci através da clínica. Depois da clínica, a sua percepção... Sim, a maneira de orar mudou, a minha gratidão com o Senhor mudou, sabe? Muito bom ouvir isso, né? E isso é muito comum, né, Dr. Francis? Quando a pessoa não tem uma presença paterna ou alguém que exerce essa função paterna, ela tem ali uma distorção, né? Sim, sobre a paternidade terrena e a divina. Muito comum. E altamente bloqueadora, né? Nos deixa muito presa. Bom, Vanessa, obrigado pelo seu testemunho, está ajudando muita gente a compreender aquilo que elas estão vivenciando hoje, Sim. Como você também, que apesar de cristã, já há 15 anos, sofria com esses impactos que eram de alma e não de espírito. Então, mais uma vez, obrigado pelo seu testemunho. Eu que agradeço pela oportunidade. A gente tem, na verdade, um conteúdo psicológico que vem exclusivamente dessa função paterna, quando ela é bem feita. É o conteúdo que nos torna responsável pela autopreservação, melhor, pela autoautorização, a validação, aquilo que te valida, aquilo que diz para você, dentro da sua mente, vai que vai dar certo, vai que você vai conseguir, eu sou capaz. Tudo isso é uma voz interna, mas que vem do nosso complexo paterno, quando ele é validado. Quando você tem os dois extremos, né, que é a função paterna ausente ou a função paterna presente, porém exercida de maneira muito tirânica, muito mal vista, a gente tende a ter um prejuízo nessa voz que diz: eu tô contigo, vai que vai dar certo. É muito comum que as pessoas sintam-se bloqueadas, sintam-se limitadas quando sofrem com esse tipo de disfunção na constituição da própria psique. E a transferência é algo comum dentro do campo da psicologia, da psicanálise. O que é transferência? Aquilo que está dentro só ganha validade se for projetado em algo fora. E é algo que possa representar essa função paterna. E Deus, sendo chamado de Pai, é um grande, vamos dizer assim, objeto dessa projeção. A gente acaba projetando em Deus aquilo que a gente tem em termos de paternidade. Quando se fala Deus é pai, qual é o meu conceito de pai? É isso que eu vou projetar. Né? E às vezes há uma incompatibilidade. Como é que eu posso ter um complexo paterno ausente ou tirânico e ter um Deus que eu tenho que confiar, que eu posso ter a certeza de que ele está provendo tudo? Há uma incompatibilidade para a consciência, não funciona. E aí eu tenho, então, dificuldades no relacionamento com Deus do momento que eu atribuo a ele a figura paterna. Então é uma questão transferencial. A mente faz essa transferência. E Deus, na verdade, quando chamado de pai, ele vai para além do que a paternidade humana representa. Ele significa origem. Pai é origem, é a fonte, é da onde vem. Ele é o pai de todas as coisas, ele é a origem de todas as coisas, tudo vem dele, né? Ele é criador e sustentador de todas as coisas. E isso já dá uma outra dimensão para o termo pai atribuído a Deus. E se ele é a fonte, é dele que eu vou extrair tudo que eu preciso para ser e para ter. São os dois princípios, ser e ter. Tudo vem dele. E aí que está agora o grande embaraço. Como eu posso extrair dessa fonte tudo que eu preciso para vir a ser e para ter, quando essa fonte está na minha consciência associada a algo no qual eu não posso confiar, que não me valida, que não me auto-autoriza? Conclusão: Deus tem, mas não é para mim. Ele promete, mas para mim não cumpre. Ele fala, mas parece que não se cumpre. É essa forma, não é isso? Sim. Que a gente vai sentindo e começa ali o questionamento, né, Vanessa? Querendo ou não, a gente vai questionar,
mas Deus não falou que ia fazer, Deus não promete, Deus não está presente na vida de tanta gente, cadê o resultado na minha vida? É verdade. E as pessoas vão entrando em crise e acabam até desacreditando ou da existência de Deus, ou de que pelo menos Deus se manifesta como está sendo ensinado na Bíblia, que ele deve ser de uma outra maneira. Ambas as formas te levam ao distanciamento, né? E acaba que você não tem a oportunidade de fazer o que acontece lá na clínica Jardim de Deus, que é o quê? Uma transformação da mentalidade. Primeiro, transformando quem nós somos, porque a gente passa a se identificar como sendo filho de Deus através de Jesus. Jesus é o próprio Deus acessível para a nossa mente consciente. Então a gente se torna filho através dele, uma vez que ele levou o nosso lugar de separado de Deus e nos deu o lugar dele de filho, de unigênito, ele passa a primogênito. E aí, com essa visão sobre nós mesmos, de que somos filhos de Deus, nós entendemos uma nova relação com o Pai. Pai eterno, Pai Deus, a fonte, a origem. Há uma conexão direta. E do momento que ele, então, o Pai, se torna a nossa fonte, o nosso provedor, isso nos libera de um compromisso emocional com o nosso Pai terreno. A gente deixa de esperar dele aquilo que nos falta, porque nós já temos a fonte real, que é o provedor, que é Deus. E do momento que você libera o Pai terreno desse compromisso, fica fácil perdoar como a gente perdoa outras pessoas e se relacionar com ele. É bem isso, né? É verdade. E o que você falou no início, eu sofria um complexo comigo mesmo em tudo, sabe? Eu não tive essa validação, né? Então, é como se eu não fosse capaz de fazer nada, eu não fosse conseguir fazer alguma coisa, por mais que eu tentasse, eu não ia sair, né, do lugar, porque eu não tive essa validação. E até depois de casada, eu sofria, né, com esse complexo, e meu esposo sempre me ajudando, mas acho que a clínica realmente foi algo que, assim, abriu mesmo, né, a minha visão, me libertou das amarras que eu vivia. Foi feito comigo um ato profético no atendimento individual, e foi algo, assim, tremendo, sabe, tremendo. A pastora que me atendeu, ela até falou que quando eu cheguei, parecia que eu tava, assim, sabe, bem inflada, parece que eu ia estourar, tava no meu semblante a minha opressão. E depois dessa conversa com ela, oração, ela fez um ato profético, ela me tirou de dentro de uma gaiola que eu estava presa, sabe? E assim, aquilo eu realmente me senti aliviada, foi libertador mesmo, sabe? Foi uma experiência, assim, sobrenatural. Eu até voltei, como eu disse, eu voltei já mais 2 vezes depois dessa primeira vez que eu fui. E eu falo que é algo que todos precisam participar, sabe? Às vezes eu vejo muito, às vezes, líderes, pessoas que às vezes já têm... eu já sou, né? Eu tenho já um título, não tem nada, como eu não tinha título, eu sou ministra de louvor apenas, mas na minha cabeça eu estava bem. E assim, quando a gente chega lá, a gente vê que tem um monte de coisa que precisa ser tratado. E às vezes, pessoas, né, líderes que precisam às vezes de cura, de ser tratado, mas não, poxa, eu vou ir na clínica, né? Fica aí o meu convite, né? Eu acho que todos, sem exceção de ninguém, deveria participar, porque todos os dias a gente se fere, todos os dias a gente se machuca, né, com alguma coisa. Às vezes tem algo lá atrás que a gente acha que está resolvido e não está. E na clínica a gente consegue, o Senhor, ele abre os nossos olhos, ele arranca realmente a trava e a gente consegue enxergar de uma maneira diferente as coisas. Abre a gaiola. Né? Exatamente, abre a gaiola, como aconteceu comigo, é verdade. Você comentou sobre oração, que até a sua oração mudou, né? Sim. É muito comum as pessoas acreditarem que a ausência ou uma paternagem, né, distorcida influencia só a criança, só a infância. Agora eu já cresci, eu já sei me virar, isso não me toca mais, isso não me faz falta mais. Mas, na verdade, isso influencia toda uma vida. Sim. Né? E a oração, ela fala muito sobre isso, né? Porque, às vezes, a gente para falar com Deus, mas a gente não ouve Deus falar conosco. Porque o retorno de um Deus, de Pai, mas esse Pai vai me dar atenção? Então, a gente não para ouvir a voz de Deus, porque a gente não acredita que Deus vai falar conosco, né? A gente não tem essa auto-autorização. Você falou que a sua oração mudou.
Como que era a sua oração antes e como que é a sua percepção da sua oração hoje? É como se hoje eu consigo ouvir, sabe? Eu consigo, voltei da clínica acho que mais sensível. Eu consigo perceber que o Senhor está falando comigo, né? Que meu pai está falando comigo, que Ele está me dando direcionamentos com detalhes simples. Às vezes com o meu filho me falando, com uma leitura de um devocional, eu consigo sentir diferença, sabe? E a maneira que eu falo com o Senhor, com meu pai, eu consigo sentir que Ele está me ouvindo e está me respondendo. Né, já houve orações que eu fiz para situações dentro da minha casa, com meus filhos, com a minha mãe, e que eu vi resposta, eu vi que o Senhor me atendeu, porque é como se eu tivesse entrado numa atmosfera diferente com Ele, sabe? A gente realmente volta da clínica, parece que você está realmente uma outra dimensão, né? Você consegue alcançar o coração do Senhor com mais facilidade, eu creio. Ou seja, hoje é uma oração relacional, né? Exatamente. Há uma reconexão, né? Exatamente, uma reconexão. E a ausência, né, Dr. Francis, de paternidade, ela pode gerar mesmo, né, um bloqueio, né, espiritual. Sim, sem dúvida, porque o ser humano ele é um todo, né? Corpo, alma e espírito. Sim. Não tem como afetar uma coisa sem refletir em outra. E essas feridas são feridas de alma, elas não são espirituais, elas são de alma. Os relacionamentos horizontais, eles formam a nossa personalidade. Você disse aí muito bem que são coisas geradas na infância, mas que repercutem por toda a vida adulta, porque são formados padrões mentais, muitos deles inconscientes, que depois que você cresce, você pode até mudar a sua forma de ver o que aconteceu. Daí você começa a compreender, meu pai era assim por causa disso, minha mãe era assim por causa daquilo, meus amigos eram dessa forma. Ok, você entende, mas naquela época, quando o padrão foi gerado, o mecanismo de defesa que a mente teve que utilizar também foi gerado na época. E é esse mecanismo que é repetido, sem que a gente saiba, a vida inteira. Então, de fato, a gente carrega para a fase adulta não um pensamento, mas um funcionamento baseado num padrão adquirido na infância. E aí sim, uma das características, por exemplo, que podem vir dessa ausência de conexão com a paternagem é a procrastinação. Você começa, às vezes você não começa, você programa começar e não consegue começar, não consegue. Por quê? Falta validação, falta auto-autorização. E às vezes a pessoa até começa, mas o crescimento dela é limitado. Então ela pode ir até um determinado ponto. Quando ela atinge aquele ponto, ela dá um jeito de sabotar o crescimento. Então ela começa e não termina. Tudo que ela começa, ela não termina. Então onde vem isso? Essa função paterna gerou um complexo que está presente até hoje dentro da psique. A reconexão te libera disso tudo. Você começa a se autorizar a partir de uma autorização de Deus, que não está fora, está dentro. Deus Pai, eterno, inalcançável para a nossa mente. O Deus Filho é o Deus alcançável, que veio através de Jesus, nos dá o lugar de filhos de Deus e nos ensinar o que é ser filho de Deus. E depois o Espírito Santo, que é o Deus que veio para habitar dentro. Então é uma voz de auto-autorização que vem de dentro para fora, dizendo: vai que vai dar certo, vai que eu estou contigo, não temas que eu estou contigo. E quanto mais você se sensibiliza, né, a essa voz, mais você a escuta, mais você avança. Aí o que era procrastinação se torna ação. O que era limitação se torna ilimitado. Né? É do tamanho da sua fé, do tamanho do que você é capaz de acreditar. Esse é o grande antes e depois da nossa oração. Você deixa de ser a pessoa que ora pedindo ao Pai sem a expectativa do receber. E passa a ser aquela pessoa que conversa diariamente com seu Pai e passa a conhecer aquilo que já te foi dado por herança. É verdade. E era a oração de Jesus, né? Pai, graças te dou porque sempre me ouve. Ou seja, ele já orava certo de que Deus não responderia.
né? Exatamente. Então, quando a gente tem a nossa paternidade, né, restaurada, a gente passa a ter esse relacionamento com Deus, né? Sabendo que Ele sempre nos ouve. Agora, você comentou que você foi à clínica 3 vezes. Sim. Esse relato você falou que aconteceu na primeira. O que te incentivou, o que motivou você a ir outras 2 vezes e o que você experimentou nessas outras 2 vezes? Porque às vezes a pessoa que está nos assistindo, ela tem resistência só de ir. De repente, quando ela ouve o testemunho de uma pessoa falando, eu fui 3 vezes... Bom, é sobrenatural o clima ali na clínica. Eu brinco com meu esposo que eu queria morar lá. Eu falei, gente, eu queria morar nesse lugar, porque cada vez que a gente vem, cada ministração, o Senhor, Ele fala diferente, ainda que são as mesmas ministrações, né, os mesmos temas ali que são tratados, mas aí você, é como se a cada vez que eu fui, abriu um pouco mais meu entendimento naquela área. Até a questão mesmo da paternidade, que foi tão tratada na primeira, mas é claro que a gente escuta de novo, você vai sendo ministrado ali de novo, aí você tem mais certeza de que realmente bom, é isso aqui mesmo, é esse caminho mesmo, é isso que eu fiz, eu tenho que honrar mais, eu preciso amar mais, eu preciso orar mais pelo meu pai, pela minha mãe, e eu preciso de aprender mais, absorver mais, porque eu quero passar isso para outras pessoas, né? A gente, eu fui no Renovo, quando eu fui em 2024, aí logo depois, acho que em dezembro, teve o Renovo. Sim. E não era a mesma coisa da clínica, era um pouco diferente, um pouco mais resumido, eu acho, né? E aí depois eu vim de novo com amigos, eu trouxe amigos. Sim. Eu fui para a clínica outra vez porque eu convidei pessoas, devem ter ido mais ou menos umas 7 pessoas comigo, dessa terceira vez que eu fui, e eu fui assim, não, vou com você, mas eu vou só, não, eu vou com você, vai ser um prazer para mim ir, e a gente é alimentado de novo, é fortalecido novamente, é muito bom, e na oportunidade eu irei mais uma vez. Amém. Que bom. Amém. É sempre bom ir buscar o renovo, sim, né? Porque a gente dá uma pausa na rotina para ficar ali um fim de semana exatamente, totalmente dedicado a ouvir a voz do Senhor, sim, né? Então é diferente. Agora, tem uma parte do seu testemunho que não só essa parte, todo ele é muito impactante, mas você falou sobre a cura do seu filho, né? Que houve uma cura física do seu filho, mas foi algo que tocou em você sobre a sua herança familiar, né? Sim. Quando eu era criança, minha mãe ia muito, a gente era católico, a gente ia muito para a igreja católica, então minha mãe me levava sempre para benzer, eu tinha, sim, muita crise de bronquite, minha mãe vivia comigo internada, era falta de ar, e ela sozinha nessa correria toda, né? E ela me levava muito para benzer. Eu lembro de uma vez que eu fiz um ato lá que a benzedeira pediu, que foi bem estranho, né? Ela pediu para que eu escarrasse dentro de um ovo de galinha preta, então assim, era uma macumba, né? A benzeção era uma macumba mesmo, e colocasse numa meia, e a gente levou isso para ela. E ela falou um monte de coisa rodando essa meia e jogou no telhado dela. E na hora que a pastora estava pregando sobre heranças, e ela falou algumas coisas, tipo, como se fossem alguns rituais parecidos, e na hora veio isso na minha cabeça. E meu filho, hoje ele faz 6 anos esse mês, desde os 2 anos que ele vem tendo umas crises de laringite recorrente, e ele costumava perder o fôlego. Ele tossia e dava um estridor, já mudava a cor do rosto, a gente tinha que correr para urgência, saturação baixa, era adrenalina. E aí eu fui curada da minha bronquite, né? Foi na infância, passou e tal. Mas aí meu filho vem com esse histórico. E na hora que ela ministrou, eu logo lembrei desse ato que eu fiz, né? Desse ato que eu fiz no ovo da galinha e tal, e eu lembrei do meu filho, falei, gente, a gente já levou em tantos médicos, ele foi encaminhado para o pessoal do Hospital das Clínicas, que investigam tudo, né, e tal, e eles não acham uma solução para a situação do meu filho. E aí ela terminou a ministração e eu procurei ela, e na hora que eu estava contando para ela, antes de eu terminar, ela, foi uma macumba, e provavelmente sim, está afetando, passou para o seu filho, né? E aí ela orou comigo, e no dia que eu vim para a clínica, em 2024, eu tinha deixado meu filho com a minha irmã e ele estava com crise. Na semana eu até cogitei a possibilidade de não ir, porque ele deu crise, estava bem complicado, tinha chegado a ir com ele para urgência, tomou adrenalina, porque era a única coisa que resolvia. E eu deixei ele com a minha irmã e ele ainda estava com crise de tosse, tossindo bastante, e o meu medo era que ele perdesse o fôlego na casa da minha irmã. E aí eu
fui assim mesmo, bem apreensivo. Meu marido, não, nós vamos sim, isso é um levante, nós vamos sim, ele vai ficar bem. E nós fomos. E a pastora orou por mim, se não me engano é a pastora Maria Helena? Eu não me lembro. Essa é a pastora Marisa. Marisa, isso mesmo, pastora Marisa. E ela orou por mim e orou pelo meu filho. Eu expliquei ela a situação, expliquei como eu tinha deixado ele na casa da minha irmã. E ela orou e, como eu disse, é como se fosse o que aconteceu lá, que a Bíblia conta, né? Que o centurião pediu que o Senhor enviasse somente uma palavra que o servo dele seria curado. Sim. E realmente aconteceu isso, porque ela orou por mim, me ungiu, e como se estivesse ungindo o meu filho, e orou e repreendeu e ministrou cura. E aí depois disso a gente foi pro quarto e eu liguei para minha irmã, que eu queria saber como que estava, né, o meu filho. E ela falou, não, ele dormiu super bem, ele tá ótimo, ele não tossiu. Eu falei, como assim? Eu deixei ele aí com crise. Ele tava tossindo, assim, incessantemente, como assim? E aí eu falei, meu Deus, foi tremendo. Isso aí foi pra mim, como? Eu orou aqui, ele foi curado lá. E depois disso, ele tem crise de laringite, mas ele nunca mais perdeu fôlego. Nunca mais eu precisei de correr com ele pra urgência, porque ele tava sem fôlego. Ele gripa e ele tosse e tudo, mas não, o que realmente me preocupava, que era a questão dele perder o fôlego, segundo o médico, as cordas vocais incha, e quando ele fazia o estridor é porque já estava tampando mesmo, né, e era bem perigoso. E isso não aconteceu mais, então ele foi curado, né, eu creio que ele foi curado nesse ato, nessa oração comigo lá em Pedro Leopoldo, meu filho lá em Vespasiano, e, né, o Espírito Santo ele foi lá e ministrou cura sobre ele. Não é só o que a gente aprende lá, mas também as experiências que a gente vive no local, né? Sim. É uma cura experimentada, né, de forma que Deus faz só para um filho, né? Não, a gente experimenta uma atmosfera totalmente diferente, uma atmosfera onde tudo é possível, né? É verdade. Glória a Deus. A Clínica Jardim de Deus é esse lugar, com essa atmosfera profética. E se você precisa de um renovo na sua vida, se você precisa conhecer um Deus Pai, que é todo poderoso, que responde a oração, que opera milagres na sua vida e na sua família, esse lugar é para você. Assim como nós ouvimos hoje o depoimento da Vanessa, veja agora também outros testemunhos que vão impactar a sua vida. Eu sou Ana Maria Braga da Silva, estou muito feliz, sou de Ponte Nova, pertenço ao Ministério da Palavra de Deus, que é localizado em Rio Casca. Foi uma experiência maravilhosa, aqui nós curamos realmente a nossa alma, todos os traumas da nossa infância, tudo nós passamos, temos muitas palavras de Deus que nos edifica, nos restaura e realmente sairemos daqui curados. Aconselho a todos que procuram essa clínica, que é a maior maravilha deste mundo, é estar participando desses eventos. Aqui fomos muito bem recebidos, com todo o carinho e amor de todos aqui, palavras edificantes que nos restaura nossa fé, e acreditamos cada vez mais que Deus é poderoso e é maravilhoso. E essa clínica é um lugar maravilhoso de se passar o final de semana. Eu desejo a todos que venham conhecer esse trabalho. Realmente Deus está presente em todos os momentos de nossa vida. Meu nome é Solange, eu sou da Igreja Jet Pampulha, mas não tem muitos anos, tem alguns meses que eu voltei, eu já batizei, mas estava desviada. A igreja me acolheu, me abraçaram, foram mais que uma família para mim. Eu estava passando por muitas lutas, o meu último ato foi um suicídio que eu tentei contra a minha própria vida. Eu tenho um filho de 2 anos, o Heitor, que precisa de mim. E foi assim que a igreja me apresentou o pastor Pedro. E eu fui à JET, na sede, conversar com o pastor Pedro, porque eu precisava passar pela Clínica da Alma. Eu comecei a ir aos cultos da Clínica da Alma, até chegar o dia de estar aqui. Quando eu conheci a Clínica da Alma, eu entendi que a minha alma poderia ser curada. E que só havia uma forma disso ser feito, que era buscando e servindo ao Senhor. Porque nada mais, eu já tentei no mundo das drogas, eu tinha um vício com o alcoolismo, e nada disso me levou em lugar nenhum. Só me levou
ao buraco, no mais profundo do vazio do meu interior. Mas aqui eu me senti nova, renovada. Hoje é o último dia e eu estou indo para casa como uma nova Solange, porque aquela foi deixada aqui, ó. Ontem, quando nós queimamos o nosso papel, das nossas dores, de tudo que nos aconteceu, dos meus traumas, das minhas fraquezas, tudo foi queimado e deixado aqui, porque hoje eu estou voltando para casa, uma nova pessoa, pela glória e honra do meu Deus, do Senhor. Então eu convido a vocês que venham, e eu quero voltar de novo, eu quero muito voltar de novo, que venham, porque aqui é a verdadeira paz, é o verdadeiro amor. Tem pessoas que acolhem você. Qualquer coisa, o mínimo detalhe, é uma água, é um remédio. Eu cheguei com dor de dente. O pastor Ricardo, cheguei a ele e falei: pastor, eu tô com dor de dente. Ele falou assim: eu vou te dar um remédio. Passou com meia hora. Por Deus do céu, com meia hora minha dor passou. Então, aqui onde Jesus cuida mesmo, e tem pessoas que cuidam de nós, verdadeiramente. Talvez você esteja nos assistindo agora e também carregue feridas emocionais que você nem sabe que elas existem. Assim como nós assistimos hoje o depoimento da Vanessa. Ela nem sabia que ela precisava ser curada da paternidade. Mas Deus tem uma nova história para você. E se você deseja ter respostas, receber cura e o renovo do Senhor, acesse o nosso site e procure saber da nossa agenda. Eu tenho certeza que uma data você vai disponibilizar para escrever uma nova história com o Senhor. O nosso site é www.clinicajardimdedeus.com.br e nas nossas redes sociais também você tem lá palavras que vão edificar a sua vida. Nosso Instagram é @Clínica Jardim de Deus. E todas as quintas-feiras, às 19h30, no Salão Diamante, aqui na sede da Igreja Batista Getsemane, nós temos o culto Jardim de Deus, com palavras voltadas para trazer a cura para a sua alma. E se você quer saber mais, fale conosco no nosso canal do WhatsApp. O número é 319-9652-3037. Nós aguardamos você. E se você tem sentido que a sua vida tem ficado estagnada, talvez você esteja vivendo esses momentos de repetições, onde você procrastina ou quando começa alguma coisa não consegue concluir, tudo isso pode estar ligado a essa ligação sua com o Pai, uma visão distorcida de Deus, as promessas não se cumprem. Tudo isso é sinal de que esse programa foi feito especialmente para você. Portanto, venha para a Clínica Jardim de Deus, mude através do mover de Deus a sua história. Deus possa abençoar você, a sua casa e toda a sua família.